Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos aqui nas nossas miniaturas, aí nocautes rápidos. Temos o Bobby Fischer jogando agora contra Rubin Fine, ele que além de jogador de xadrez, um dos melhores da época. Estamos falando aqui em Nova York em 1963. Ele também era ator, né? Fazia umas propagandas nos comerciais e parece que ele jogava também nas praças, né? Um jogador meio roots, assim, aprendeu na raça e se tornou um dos grandes. E aqui a gente tem foto dele aí, que bacana, ele como ator aí, né, com a bela atriz. Agora, o que mais te chama a atenção nessa foto? O que você olha pra essa foto e mais te chama a atenção, né? Pra mim, tá muito claro, o que mais chama a atenção é que falta fazia um celular na época, né? Porque aqui pra ele mostrar essa posição aí do xadrez pra ela, teve que desenhar na areia, colocar uns negócios. Então, que difícil, que falta que faz um celular, né? Hoje em dia você monta a posição no celular e tá pronto. Agora, se não foi isso que mais chamou a atenção pra você na foto, eu não sei, cada um tem, né? Pra mim foi isso. Agora, meus amigos, vamos lá. Senhores, né? Senhores de cultura, man of culture, here we meet again, né? Robert James Fischer, Bobby Fischer contra Rubin Fine. Vamos dar uma olhada. Ele abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos aqui E5, cavalo em F3, cavalo C6. E aqui bispo C4, a abertura italiana pelo Bobby Fischer. Bispo C5, temos aqui a variante de Ocopiano. E sim, meus amigos, vou até fazer devagar aqui. Lá. O tão apreciado Gambito Evans, jogado pelo Bobby Fischer, olha aí. Tem que ter um Bobby Fischer pra ter coragem de jogar essas coisas, tá faltando Bobby Fischer hoje em dia. Bispo por B4 foi jogado, C3, o bispo vai pra casa de A5, hoje em dia bispo E7, mais jogado, né? Mas bispo A5 é o do computador, se você falar assim pro computador qual é o melhor lance, ele vai falar bispo A5, mas estudos mostram assim mais aprofundados que bispo E7 melhor para os seres humanos. Bispo A5 foi jogado, D4 Bobby Fischer entrega mais um peão e segue simplesmente com o roque. Fischer tá entregando os peões aí para acelerar o seu desenvolvimento. Já tem o rei em segurança, já pode trazer a torre. D por C3, Rubin Fine tá aceitando tudo aqui. Fala, passa esses peões para cá, coletando madeira. Bobby Fischer segue com dama B3, atacando em F7. Dama em E7 foi jogado, fazendo a proteção. Bobby Fischer joga cavalo por C3, recupera pelo menos um peãozinho. Fica aqui com 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 2 peões a menos ainda, hein? Que loucura. Uma posição boa aqui do cavalo. E o Rubin Fine segue aqui com desenvolvimento. Cavalo em F6. Ao que Bobby Fischer prontamente vai castigar agora, né? A gente já viu que a barrinha hoje em dia o jogador não faria mais cavalo F6 aqui. Faria bispo por cavalo. E depois de dar uma toma, somente então cavalo em F6. Bobby Fischer vai ensinar por quê. Vai mostrar por quê que esse lance foi errado. Bobby Fischer segue com cavalo D5 e a partida já tá quase acabando. Atacando a dama, atacando o peão do C7, atacando o cavalo. E aqui, meus amigos, se a dama recuar, bispo G5, as brancas começam a ficar muito bem pelo preço de 2 peões. Pelo preço de 2 peões é muita valentia, né? Em geral a gente não quer entregar 2 peões. Mas aqui tá muito boa a posição das brancas, tudo desenvolvido. Por isso o Rubin Fine segue com cavalo por, peão por... E agora, perigo, aqui essa dama no centro, por isso cavalo E5 foi jogado. Bobby Fischer captura este cachorro, cavalo por E5, dama por E5. Tem a torre atacada, e agora Bobby Fischer? Bobby Fischer segue com bispo B2, um lance que conecta as torres, ataca a dama, prepara para trazer a torre pro ataque. O Rubin Fine, sentindo que está tudo sob controle, segue aqui com o lance dama G5. No entanto, Bobby Fischer vai para um lance que exclama aqui. Ele vai para essa pancada. H4, meus amigos, tentando desviar a defesa do peão de G7. Rubin Fine fala, passa essa madeira para cá, já tem 3 peões a mais, coletando madeira, colecionador de madeira, já tá até botando numa estante assim, sorrindo, né, lustrando ali os peões. Ao que Bobby Fischer então fala, chega de ilustrar. Bispo por G7, aqui capturando o peão, atacando a torre. Torre G8. Parece até que o Rubin Fine vai ter agora algum contra-jogo, porque abriu a coluna G. Bobby Fischer dá cheque, tira o roque do adversário, joga com rei D8 e vai para o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição, sim, tem lance de arremate já. Se você quiser fazer esse lance, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o lance de arremate, que beleza. Dama G3, meus amigos. E nessa posição, Rubin Fine abandona aqui a partida. Você fala assim, mas abandonou por quê, né? Bom, primeiro, abandonou porque não dá mais. Essa é a única certeza que nós temos. Agora é o seguinte, você tá pensando o seguinte, acabou de perder o bispo, dama toma e torre toma, por que ele abandonou então?
O problema é que vamos inserir uma continuação depois de dama por G3. Não seguiria com F por G3, o que de fato perderia a partida. Mas sim, bispo por F6, checkmate. A ideia de dama G3 é desviar a defesa da casa de F6, né? E o ponto todo é que esse lance não tem saída. Dama G3, o que você vai fazer? Vou voltar a dama para a casa de E7? Não faz nenhum sentido, né? Então, lance de arremate. Vamos dar uma olhada na precisão aqui no relatório do chess.com. Vamos lá. Fazendo aqui o relatório, sempre o máximo aqui, sempre com frases bem informativas e educativas. Sim, de fato aconteceu esse 136 lances Carlsen contra Nepo na sexta rodada, né? Que costuma ser bem simbólica, assim. Acho que ali foi a primeira vitória, né? Do torneio do Carlsen contra o Nepo. E ali o Nepo sentiu que o torneio acabou ali, né? Apesar de ter mais 8 partidas pela frente. Ali ele foi embora. 99,9% de precisão para Bobby Fischer. Que é isso? Com um lance brilhante ainda, o torre cheque ali. Para mim, o lance brilhante foram todos, né? Espetacular aqui a precisão de Bobby Fischer. Tem mais, vamos ver mais uma. Bobby Fischer contra Carlo Kovac. Abre a partida com o peão do rei E4 e agora vamos ver uma miniatura contra Escandinava. É possível isso? Peão toma, dama toma. E aqui o Bobby Fischer não foi para a variante Milk com A4, uma variante da qual eu me orgulho muito. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre as melhores partidas que eu já joguei com a variante Milk, né? A maioria delas dá vitória para as brancas. A maioria delas dá vitória para as negras, né? Aqui a partida seguiu com cavalo C3 atacando a dama. Dama atacada, volta para casa de D8. E aqui D4 agarrando o centro. Bobby Fischer, G6 foi jogado. Fischer segue com bispo F4 desenvolvendo peças. Bispo G7 pelo Carlo Kovac. Temos dama D2. O Fischer não vai fazer né? Aqui é lance de açougueiro, né? Cavalo B5 atacando lá em C7. A gente fala lance de açougueiro, mas traz já alguma dificuldade, né? Tem que jogar um cavalo A6, que a gente brinca. Essa história do açougueiro tá no livro do xadrez básico, né? Alguma partida, acho que foi do Paul Morphy, ou alguma dessas assim que o cara fala, eu não vou jogar igual não sei, alguém analisa, né? Ele não joga igual um açougueiro e faz lá uma análise e ficou essa brincadeira. Mas aqui, dama D2, temos cavalinho F6, Grand Rock e C6 aqui com medo do açougueiro, né? Com medo dos ataques lá em C7. Ao que o Bobby Fischer simplesmente e tranquilamente já joga com bispo H6. Temos Rock. E aqui, meus amigos, é aquilo que o Bobby Fischer fala. Ele joga contra essas estruturas de fianqueto. Principalmente ele faz essa crítica contra Siciliana Dragão, né? Ele fala que ele joga H4, H5 e checkmate. Vamos ver. H4 foi jogado, dama em A5. Temos H5. Cara, quando o Bobby Fischer joga H4, H5, pode abandonar, né? E aqui, o que tá acontecendo, meus amigos? Cavalo por H5 a gente pensaria, né? Que tal? Esse lance aqui tem um problema. Bispo E2 atacaria o cavalo. Aqui, se o cavalo volta, por exemplo, para a casa de F6, já acabou o jogo, né? Bispo toma, rei toma, dama em H6 com cheque, seguido de cavalo em F3, o cavalo vai para G5, o cavalo vai para H7. Good game, não há o que fazer, né? Bispo G4, por exemplo, cavalo G5, bispo por E2, coletando madeira, bacana. Cavalo por H7. Me deu a torre, coletando madeira. Dama por F8 entregaria checkmate. E se não quiser tomar esse checkmate chucro e jogar bispo H5, tá vindo dama por F8 de qualquer maneira, com forte ataque aqui. Um ataque fantástico aqui que o Bobby Fischer preparou, né? Então, de fato, assim, H5 não dá pra jogar cavalo por H5, por mais que pareça. Por isso a partida seguiu com G por H5. Bobby Fischer segue simplesmente com bispo D3, trazendo mais peças pro ataque. Aqui eu acho que o Bobby Fischer já sabe que já ganhou, né? Ele já deve estar vendo que já ganhou. Falar, cara, esse rei não vai sobreviver. Essas peças não foram desenvolvidas, essa dama não faz cócegas. E aqui o rei já tá todo estourado, né? Cavalo de bem D7 seguiu na partida. Bobby Fischer segue com tranquilidade. Cavalo de G em E2. Torre na coluna D. G4, que lance bonito aqui, exclama esse lance aqui do Bobby Fischer. Aí você fala, mas que lance estranho é esse? Aqui simplesmente cavalo por G4. A partida seguiu com cavalo F8, mas por que não cavalo por G4? O Bobby Fischer quer abrir tudo aqui, abriu linhas, né? Agora abriu a coluna G, a coluna H é um potencial alvo no momento sustentado aqui pela dama. Mas, por exemplo, depois de um cavalo de D em F6, por exemplo, trazendo mais uma proteção, aqui poderia seguir com o bispo toma seguido de F3. E o Bobby Fischer já tem uma posição aqui bastante vantajosa, né? Por isso, G4, que lance espetacular. Aqui, cavalo em F8 foi jogado, o Bobby Fischer segue com G por H5, abriu a coluna G.
Temos o lance cavalo em E6 e agora a torre de D em G1. Pouco a pouco o Bob Fischer vai fazendo o que o adversário sabe, o Bob Fischer vai fazer, mas é inevitável. Rei H8 foi jogado, bispo por G7, cheque e cavalo por G7. Vamos continuar o ataque. Dama em H6, pressionando fortemente aqui em G7, ameaçando checkmate. Aqui um lance como cavalo por H5 não funciona, porque também existe uma ameaça de mate em H7. Por isso, torre G8 foi jogado, defendendo o cavalo defendendo em H7, tá estranho. Bob Fischer segue com torre G5, é uma cajadada atrás da outra, né? É assim, é um castigo, né? Uma punição. Aqui ele falando, nunca mais joga escandinava, né? Mas não sei se o problema foi escandinava, né? O problema é que é o Bob Fischer. A partida seguiu com dama D8. E agora a torre de HI-G1 nunca acaba. É uma angústia aqui do Carl. Ele vai se defendendo do jeito que pode. Ele poderia tentar um dama F8 agora, mas D5 tá chegando, vamos ver essa variante aqui, né? Dama F8 parece salvar tudo. D5 tá vindo aqui, peão toma. Estaria vindo cavalo por D5. Esse cavalo nada pode fazer, porque ele tá defendendo em H7. Bispo F5 seria possível. Ao que poderia ser jogado simplesmente cavalo por F6. Bispo toma cavalo por G8. Massacre, né? Um Bob Fischer aqui realmente ficaria com uma posição muito, muito vantajosa. Provavelmente vencedora entre tantas outras linhas que existem nessa posição. A partida seguiu com cavalo em F5. O Bob Fischer simplesmente fala o quê? Passa pra cá. Bispo por F5 e nessa posição o Carl abandona aqui a partida. E abandonou porque não dá mais 20 lances. Que massacre, né? E aqui, por exemplo, o bispo por F5 poderia seguir torre por G8. Se cavalo por G8, dama G7 entregaria cheque e mate. E se dama por G8, good game, né? Torre toma. E aqui não tem cabimento nenhum continuar uma situação onde o Fischer tem uma dama por uma torre, né? Muita vantagem para Bob Fischer. Que partida espetacular! Vamos ver a precisão. Se a origem da peça torre vem da palavra persa ruk, que significa carruagem, essa peça se parece com uma torre. Olha aí, galera! Pergunta filosófica aqui, né? Carruagem, porque ela se parece com uma torre. Tá aí a pergunta. Quem souber, poste aí nos comentários, né? Até onde eu sei, a torre era onde ficavam os arqueiros, né? E que teria relação com o arco e flecha, né? O arqueiro de cima da torre. Então, a representação do arqueiro seria a torre. 98% de precisão para Bob Fischer. Não cometeu uma imprecisão nem nada. Cara, esse cara era... acho que é o melhor da história mesmo, né? Não é possível. Eu acho que o Bob Fischer era o melhor da história. Assim, Garry Kasparov, com certeza é o mais Schwarzenegger do xadrez. O cara completo, disciplinado, com treino, com pancada, boxeador. Cara completo, né? O Magnus Carlsen, talvez o maior talento, a maior genialidade natural. Certamente, não tem como comparar jogadores de diferentes épocas. Mas em termos de alienígena, eu acho que o Bob Fischer era um pouco mais, assim, né? Uma coisa, assim, muito, muito fora da caixa, né? Muito, muito genial, assim. Vamos ver mais uma dele, vamos lá. Contaram pro Bob Fischer que tem um argentino chamado Miguel Najdorf, que é o da variante Najdorf da siciliana, é ele mesmo, genial, né? Miguel Najdorf, um dos grandes jogadores da história. E aqui brincando, né? Que contaram pro Bob Fischer, tem um tal de Najdorf aí com uma abertura aí, cara, a siciliana, uma variante da siciliana, e é assim, assim, assado, que deram 2, 3 dias ali pro Bob Fischer estudar e falaram, chama ele e manda ele jogar Najdorf, né? Agora, é claro que isso não aconteceu, o Najdorf já era conhecido mundialmente. E aqui então vamos ver essa excelente partida. Bob Fischer abre com o peão do rei, 4, C5 a siciliana, ele vai jogar Najdorf. O Carlsen não, o Fischer fala, vamos nessa. Cavalo F3, D6, fala, opa, é isso que eu quero. D4, peão toma, cavalo F6, cavalo C3. E aqui dizem que o Najdorf ficou com medo. Falou, ixi, será que eu jogo a Najdorf? Né? Ou será que o Najdorf vai jogar a dragão? Falar, não, mas se bem que a dragão, ele falou que H4, H5 vai me dar mate. É melhor eu jogar a Najdorf, né? Aqui temos Bob Fischer jogando a Najdorf, encarando a Najdorf de Miguel Najdorf. Vamos ver então. H3 foi jogado. H3, meus amigos. Isso aqui é visionário, né? Hoje em dia, os computadores modernos estão ressuscitando esse tal de H3 aí contra a Najdorf. Então, assim, cara, o Bob Fischer tá jogando isso em 1962 sem computador contra o Najdorf. Vamos ver então o que ele preparou de abertura. Chama o Najdorf aí. O Najdorf vem pra cima, joga com B5. O Bob Fischer já joga um lance aqui. Cara, o que ele andou preparando? É bizarro isso. Ele já joga com o cavalo D5, permitindo o cavalo por E4, que não foi jogado pelo Najdorf.
Porque aqui as brancas têm uma leve vantagenzinha, um gambito bem profundo aqui, jogando com dama em F3, atacando o cavalo pode voltar para C5, B4 seria uma outra possibilidade, o cavalo viria para casa de A4, e aqui o Fischer pode seguir das mais diversas formas, pode jogar por exemplo com bispo E3, E6 atacaria o cavalo, aqui difícil já de jogar, né? Poderia jogar ideias aqui de cavalo F6 seguido de dama por torre, mas ainda assim talvez dama E4 cravando aí o peão, né? Seguindo das mais diferentes formas, aonde a ideia não seria ganhar qualidade, mas sim ficar com uma boa posição, né? Bem profundo isso, assim, com os melhores computadores de hoje em dia a gente pode entender que esse lance é possível de ser jogado, mas isso aqui deve ter pego o Najdorf de surpresa, né? É surreal isso. Najdorf vai para um dos melhores lances da posição, E6 seria o melhor, E5 também seria possível, bispo B7 são os 3 melhores lances. Jogou, reagiu aqui à altura Miguel Najdorf. Vou até ligar o ar que aqui tá esquentando essa partida aqui. Bob Fischer segue agora com cavalo por F6 com cheque. Temos aqui G por F6. E o que jogar agora com o peão atacado? O Fischer vai para mais um lance alienígena. Ele faz o lance C4. E a barrinha não ousa se mexer. Não ousa se mexer. Como é que fez esse preparo aqui o Bob Fischer? Na raça, né? No tabuleirinho ali, né? É ele com o tabuleirinho e as anotações dele. O Najdorf nesse momento já tá assustado, né? Já não sabe mais o que tá acontecendo, certamente. Aqui, bispo por E4, se ele tivesse jogado, o Bob Fischer teria tomado aqui em B5 com um bom ataque, né? Se peão toma, acho que o Fischer tem uma posição aqui realmente muito vantajosa, né? Com o roque aqui e tal. Já recuperou o peão e tem um bom ataque. Por isso, meus amigos, nessa posição, o Miguel Najdorf segue com o lance B por C4 e fala, mano, não é possível, ele vai me dar um peão, vai me deixar outro atacado. E o Bob Fischer recupera aqui o peão. O Najdorf fala, não é possível que aqui tenha alguma coisa. Captura em E4, coleta a madeira, põe no bolso, já tem um peão a mais aqui contra Bob Fischer. E o Bob Fischer simplesmente faz o roque. Agora, o cara entende de xadrez ou não? Ó a Barrilda já dando 0,7 aqui pro Bob Fischer. É inacreditável. E o Najdorf vai encontrando os lances que o Stockfish faria. D5 atacando o bispo. Fischer segue com o lance torre E1. A barrinha não gosta. Fala que aqui, hoje em dia já não daria pra jogar isso. Mas aqui ele pegou com elemento de surpresa, né? Pegou o Najdorf de surpresa. E aqui o computador jogaria isso aqui hoje em dia, ó. Bispo por G2. Né? Fala o seguinte, já que eu vou capturar esse bispo aqui, primeiro eu levo um peão, né? Agora, é nada simples, porque aqui tem dama 4, nada simples, nada simples. E quem disser que essa posição aqui é simples, né? Ou se enganou ou é mentiroso, né? Ou, ou não analisou profundamente, ou não tem assim um entendimento profundo, né? Ou é mentiroso, porque não tem como isso daqui ser uma posição simples. Bispo por H3, bispo F4, né? Umas loucuras aqui, umas grandes mentiras. Por isso, Miguel Najdorf, pego de surpresa, segue com o lance E5. Ataca o cavalo. E isso aqui só pode ser bom, porque agora tem um monte de peça atacada do Bob Fischer. Bob Fischer segue agora com lancidão em A4 com cheque. Vou até aumentar o ar, porque... Sério. Deu um calor aqui agora, rapaz, essa partida. Cavalo D7. Cavalo depois no turbo agora, no turbo. Porque não tá funcionando. Liguei aqui, o negócio não tá funcionando. Chama a produção, né? Agora é o seguinte, meus amigos. A partida seguiu com cavalo D7. E o Bob Fischer fala o quê? Esse é um erro grave. Segue com torre por bispo. Vamos ver a genialidade do cara. Peão toma, claro, você vai capturar a torre aqui. E o Bob Fischer segue com cavalo em F5. Rapaz, esse lance aqui deixa um problemão aqui pro Miguel Najdorf. Ele não tem muito o que jogar aqui, né? Porque tá quase ficando sem lance, né? Bom, o cavalo tá cravado, o cavalo aqui tá realmente restringindo bastante a movimentação do Najdorf. A gente pensaria em jogar talvez um lance como torre C8. Bispo E3 tá vindo. Aqui, o que você vai fazer? Jogar um torre C7 para defender, tá vindo torre D1, né? Então realmente o Bob Fischer tá vindo com tudo. A partida seguiu com o bispo C5 pelo Najdorf. E aqui o Bob Fischer faz o seguinte, eu vou dar cheque. Ele não vai jogar rei F8 por conta de bispo H6, com ataques fortíssimos. Ele joga rei E7, aqui eu volto, né? Então vai repetir aqui? Não, eu tirei o roque. Olha que interessante. A posição voltou a mesma de alguns lances atrás, só com uma grande diferença. As pretas não tem mais o roque, né?
Bob Fischer segue com bispo E3. Temos trocas. Bispo por E3, F por E3. E aqui dama B6 jogado pelo Najdorf. Tentando um contra-jogo aqui em B2. Ele vai tentar proteger o cavalo aqui que está atacado. Torre D1 foi jogado pelo Bob Fischer, não dando sossego para o Najdorf. O Najdorf joga com torre em A7, faz a proteção. Bob Fischer joga com torre D6, uma pancada atrás da outra. A dama atacada volta para casa de D8. E agora? Parece que o Fischer tem uma boa posição. Ele sacrificou uma qualidade, mas o Najdorf não está conseguindo jogar. Tá todo amarrado, cavalo cravado atacado várias vezes, todo mundo tendo que defender. Como continuar esse ataque? Com tranquilidade. Bob Fischer segue com dama B3, pressionando em F7. Miguel Najdorf não tem já muitos lances, segue com dama C7. Bob Fischer joga bispo por F7 cheque. Se rei F8, dama E6 vai dar mate em poucos lances. Rei F8, dama E6 vai dar mate aqui em poucos lances. Pode dar cheque aqui em C1, não tem problema. O rei vem para H2. E aqui não há o que fazer. Qualquer lance aí tá vindo. Dama E7, dama E8. Mate de tudo quanto é maneira. Por isso a partida seguiu com o rei D8. Mas simplesmente depois de bispo em E6, meus amigos. No lance 24, Miguel Najdorf abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Que surra foi essa, né? Não tem mais o que fazer. Como é que faz aqui para proteger? Ah, vou jogar dama C8. Né? Vamos inserir aqui uma possível continuação aqui com dama C8. Não funciona. Bob Fischer vai dar mate aqui com dama B6 cheque. O cavalo cravado nada pode fazer. Teria que cobrir aqui talvez de torre. E aqui o Bob Fischer teria vários lances. Pode jogar com bispo por D7. Vamos fazer uma coisa mais natural, né? O computador manda jogar torre D1 com sequência de mate. Vamos tomar aqui logo. Né? Aqui a dama atacada. Teria que vir para casa de B7. Bispo C6 dá cheque. Good game, né? Aqui good game. Meus amigos, vamos ver a precisão aqui, o relatório. Vamos lá. 89,6% de precisão para Bob Fischer. A precisão muito alta. 70,1% para o Miguel Najdorf. É uma partida bem complicada, né? Então eles não fizeram as melhores precisões do mundo. Mas com o lance brilhante do Bob Fischer. Torre por E4, ali o sacrifício da qualidade, né? Que partida bonita aqui entre eles. E é isso, com isso a gente encerra aí o nosso vídeo. 3 nocautes rápidos aqui de Bob Fischer. Mais 3, né? Sempre muito bom ver ele jogando. Espero que você tenha gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!